Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo de número 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35. A palavra do Senhor diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. O vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor Deus Todo-Poderoso, diante da Tua palavra estamos nessa noite, nesse lugar. Pelo poder da Tua glória, planta no nosso coração a semente, Senhor, desta palavra. Nós precisamos de uma palavra de destino, de direção para as nossas vidas. Fala tremendamente aos nossos corações, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém, queridos. O capítulo 4 de Marcos vai falar que nesse dia do ministério de Jesus, esse dia foi um dia bastante corrido. Jesus vai falar no capítulo 4 das parábolas, a parábola do semeador, da semente, do grão de mostarda, da candeia. Jesus está passando o dia inteiro ensinando ao povo. A Bíblia vai dizer que ali em volta dele existe uma grande multidão, e quando a Bíblia fala de multidão, é porque milhares e milhares de pessoas estavam ali. Milhares e milhares de pessoas estão ali, e Jesus está ali durante todo aquele dia ensinando aquela grande multidão. Vai dizer o versículo 35 que já está tarde, e com certeza Jesus já está cansado daquele dia. Sendo homem, ele está cansado daquele dia, dos ensinamentos que ele está levando a toda aquela multidão. E aí, nesse fim de tarde, Jesus vai dar uma ordem para os discípulos e vai dizer: passemos para outra margem, vamos agora para o outro lado. É como se Jesus naquele momento da história estivesse dizendo para eles assim: olha, tudo aquilo que necessitava ser feito aqui desse lado já está feito, já está pronto, fizemos tudo. Agora vamos para um outro nível, para um outro lugar, para um lugar novo. O que é tremendo é que essa menção, Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer: passemos. Ele não vai mandar os discípulos irem, ele vai dizer assim: nós vamos para um novo nível, nós vamos para um novo estágio, nós vamos para um novo lugar. Mas nessa caminhada que vocês não estarão sozinhos. Eu vou com vocês nessa caminhada, eu vou estar junto nessa caminhada. Jesus já sabia, com certeza, como sendo Deus, que aquela travessia não seria uma travessia fácil. Jesus sabe que as caminhadas da nossa vida não são caminhadas fáceis. O plano, o propósito de Deus está estabelecido. O propósito de Deus é que eu e você venhamos a viver coisas novas, um novo nível, um novo estágio da nossa vida. Mas esse período e esse processo de transformação, para viver coisas novas, para viver as coisas de Deus na nossa vida, nessa caminhada é que muitas das vezes nós precisamos entender e compreender que Jesus vai estar conosco. Porque não é simplesmente atravessar, porque não é simplesmente ir. A Bíblia vai dizer e vai levantar essa situação, que nesse tempo, nessa travessia, nesse momento, a gente sabe o que vai acontecer. O que vai acontecer? A Bíblia diz que
um vento vai se levantar. O que me chama a atenção é que a Bíblia vai dizer que não foi uma chuva, não é chuva que vai acontecer, vai ser uma tempestade, mas uma tempestade de vento e não de chuva. Agora vem para mim e vamos para a história, vamos para o texto, que é isso que eu gosto. O barquinho está lá no mar, o vento vai se levantar, e a gente sabe muito bem a capacidade do vento nas ondas do mar. Não tem água, não tem chuva, mas tem vento, e o vento começa a empurrar, o vento contrário, o vento tentando fazer com que aqueles discípulos não cheguem aonde eles queriam chegar. Aquele vento que tenta fazer com que os discípulos não alcancem o lugar que o próprio Jesus determinou para eles. Essa é a maior adversidade, esse é o maior problema. Tentando chegar aonde eu deveria e eu queria chegar, porque Deus colocou no meu coração. Mas esse vento contrário que se levanta contra eles nesse momento, faz com que eles não consigam chegar lá. Na maioria das vezes, nós sabemos que Deus tem algo novo para a história da nossa vida. Nós sabemos que Deus tem promessas na sua Bíblia e que Ele nos promete coisas novas, tempos novos. Mas o problema é como fazer para atravessar e chegar até lá. A primeira coisa que eu preciso entender e compreender é que eu não estou sozinho nessa travessia. Eu preciso compreender que aquele que prometeu, Ele vai estar comigo. Olhe para o irmão que está ao teu lado, diga para ele: aquele que prometeu para você, diga, creia, Ele vai estar com você. Escute, existe um itinerário que Deus preparou para você chegar no lugar da promessa, você crê? Isso. Nesse itinerário, você não vai caminhar sozinho, o Senhor vai estar com você. Escute algo, preste atenção numa coisa: nessa caminhada que você vai fazer, para você chegar lá, você só precisa de Deus. Olhe para o irmão que está ao teu lado e diga para ele: você só precisa de Deus. Coloque o versículo 36 para mim, por favor. E eles deixando, a primeira coisa que teve que deixar, o que foi? A multidão, porque tem muita gente que não vai poder seguir com você, aonde Deus quer colocar você. Tem muita gente que não vai conseguir atravessar, hein? Tem muita gente que não vai vencer esse vendaval, essa tempestade. E tem muita gente que, se você quiser chegar aonde Deus quer te colocar, você vai ter que deixá-las para trás. A multidão que até aqui está desse lado, para o outro lado não vai. Tem lugares que Deus preparou só para você e não para todo mundo. Tem lugares que Deus já determinou que é seu, posições que serão tuas, e essas posições não cabe todo mundo. Tem coisa que é para você, e a gente muitas vezes é daquele que quer levar Ló junto. Por que será? A multidão vai ter que ser deixada. Muita gente não vai chegar aonde Deus vai te colocar. Essa é a verdade, e não adianta você tentar arrastar. Tem que deixar para trás. Se você quer chegar aonde Deus tem para você, se prepara, viu? Porque eu vejo muito crente no emocional, no coração, querendo arrastar a gente, que nem Abraão arrastou Ló. Ei bebê, linda de Jeová, larga aí e segue. O que Deus falou para você é para você. Toque em nome do teu irmão, diga para ele: se Deus falou para você, diga, é para você. E ó, se Deus mandou você ir para o outro lado, se desliga do que está desse lado, tá? Porque às vezes a gente vai para o lado que Deus mandou, está indo, mas a gente ainda tem ligação com as coisas de trás, ainda fica com vínculo, com ligação. Fecha a porta e foca aonde Deus mandou você ir. Quantos estão entendendo isso nessa noite? Vamos embora. Deus mandou. O tempo aqui desse lado já deu. Jesus ensinou. Falou: agora aqui foi, vamos para o outro lado.
Aí a gente que é meio assim, não, mas é que eu criei um vínculo de amizade, eu criei um vínculo de amor. Ei, bebê, ei, espera aí. Se você quer viver o que Deus tem para você, entenda, é para você. É para você. Eu não estou falando que você não tem que ter amizade, nem isso. Não é nada disso. É o que Deus falou. Por que que a gente quer sempre dividir o que Deus tem para mim com o outro? O que Deus tem para você é para você. O para o outro Deus vai dar. Então você não precisa se incomodar. Mas a tempestade vai vir ou não vai? Vai, o vento vai bater. Ô glória, o vento sumiu. Só ficou a tempestade. A tempestade e o vento forte não vão. A minha fé. Sumiu o versículo 37, Marcos 4:37. A Larissa está ali, gente. Fica tranquilo. Diga comigo, Larissa. Coloca Marcos 4:37. Pronto. E levantou-se grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco. Vem para mim, presta atenção. Levantou-se um temporal. Você já viu isso aqui? Temporal de vento. Sim ou não? Que está escrito ali. Está na sua Bíblia também. Não é de chuva, é de vento. O vento está se levantando. E quantas das vezes o vento se levanta contra a nossa vida? Sim ou não? Sim. Se levanta. E a gente não sabe o que fazer. Não sabe para onde ir. Mas volta o versículo 36 para mim, por favor. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, havia também o quê? Outros barquinhos. Volta o 37. Mas o vento está batendo em quem? Só no meu barco. Tem horas que parece que é só para mim. Sim ou não? E os outros barquinhos estão ali fazendo o quê? Não, o vento só vem para mim. A tempestade só bate em mim. Mas sabe por que a tempestade está batendo nesse barco? Sim ou não? Porque esse barco é o barco do propósito. Porque esse barco é o barco do destino. Porque esse barco é o barco da direção. Esse é o barco que Jesus está dentro. E esse é o barco que Jesus já determinou como promessa e como propósito para chegar do outro lado. Essa é a diferença. Porque às vezes a gente olha, parece que todo mundo está aí, todo mundo é igual eu, e ninguém tem tempestade, ninguém passa luta, ninguém passa dor, parece que é só eu. Ei, é isso mesmo. Sabe por que você vive isso, está passando isso? Porque você tem um propósito de Deus para a tua vida. Há um direcionamento do Senhor, uma palavra, uma promessa de Deus que vai se cumprir. É por isso que o vento se levanta. É por isso, se levanta por isso. E a gente fica olhando, nossa, parece que o ímpio não passa nada disso. Os outros barquinhos estão lá, mas é só nesse barco, porque esse é o barco da promessa. Se não tivesse promessa de Deus para a tua vida, o inimigo não se levantaria não, o vento não viria. Se você está vivendo luta, passando vento, glorifica, porque é sinal que tem promessa de Deus para você. Você entende isso? Os outros barcos estão lá, e só no barco, olha só, de maneira que já se enchia de água. Às vezes a gente não entende. Coloca o versículo 38 para mim. E ele estava na popa dormindo. Jesus está dormindo na popa. Volta o 37. Agora nós vamos brincar aqui, ó. 37. Isso. Vem comigo. Quem está comigo, diga amém. Levantou-se grande temporal. As ondas estão subindo como? Como é que as ondas estão subindo? Por cima do barco. Onda, barco. Água, barco. Tem hora que as coisas na história da nossa vida, elas ficam surreais, porque a água tem que estar onde? Debaixo do barco. Mas a coisa está tão difícil na história deles, que agora a água está por cima. Tem horas que as coisas ficam tão difíceis na história da nossa vida,
que as coisas se invertem de uma maneira que a gente não compreende, a gente não entende. Bispo, na minha vida está tudo virado, é um temporal, é uma luta. Mas escute, irmão, isso é sinal de que Deus tem um processo na tua vida, Deus tem uma promessa, isso é sinal que Deus tem uma direção para você, isso é sinal de que Deus tem coisas novas. E mesmo que as coisas estejam invertidas, surreais, você não esteja entendendo nada, glorifica, exalta o Senhor, que no tempo certo você vai ver quem é Deus da tua história. Está invertido, está virado. Quantas as vezes a gente pode dizer: bispo, as coisas estão de cabeça para baixo, a água está em cima do barco, olha lá, era para estar debaixo. Tem ali talvez com a canequinha, tentando jogar para fora, tentando tirar, tentando vencer, humanamente falando. E Jesus está onde? Na polpa dormindo. Jesus está na polpa dormindo. Olha só, você acha que Jesus não está vendo o que está acontecendo? Primeiro, olha só, aonde Jesus está? Coloca o 38. Ele estava na polpa. Vamos lá, polpa do navio. O navio tem a proa, que é a frente, e a polpa, que é a parte de trás. Normalmente a polpa é mais baixa do que a proa. Se o barco estava enchendo de água, lógico que tinha água lá, mas ele está dormindo, está ali descansando. Ele sabe o que está acontecendo, porque só fica tranquilo no meio de uma tempestade dessa quem sabe que tem poder para acalmar. Se você soubesse quem você é, você não ficaria tão intranquilo no meio dessas situações que você tem vivido. É porque muitas vezes as tempestades da vida, elas nos roubam a fé e nos levam à nossa tranquilidade. E aí a gente fica inconstante, impaciente, intranquilo e fica desesperado. Essa é uma verdade. No diagnóstico, mãe, vamos orar. Já pensou se a gente se desespera e não sabe para onde ir nem o que fazer? Olhe para o banco da tela, diga para ele: relaxa, Deus está no controle. Sabe o que eu vejo aqui, ó? Está nessa tempestade, está ali, nossa, um cara que nem Pedro, cara experiente de mar, experiente em tempestade, mas ele está desesperado. E Jesus está dormindo, porque assim, não são as tempestades da nossa vida que fazem com que Jesus acorde. Nossa, meu servo está passando uma luta. Não é isso. Não é simplesmente isso. Não é simplesmente porque eu vivo um problema que isso faz com que o Senhor acorde na minha vida. É necessário que eu clame a Ele, que eu chame por Ele. Sabe aquele tipo de oração que muita gente faz: Senhor, o Senhor não está vendo pelo que eu estou passando, pelo que eu estou vivendo? E Deus olha, porque isso não é clamor. Clamor é dizer: vamos orar. Clamor é dizer: Senhor, age na minha vida, eu dou liberdade para o teu agir. É isso, é despertar o Senhor para o propósito que Ele tem. Eu quero chegar do outro lado, eu quero chegar na outra margem. Está tudo invertido, está tudo mudado, está tudo virado, mas Senhor, trabalha na minha vida, porque o Senhor tem uma palavra, o Senhor colocou no meu coração, e essa palavra arde de que o Senhor está conosco.
e que eu vou chegar do outro lado. Isso faz com que haja a manifestação de Deus para a nossa vida. Sabe? Muitas vezes nós queremos chorar, gemer, deitar. Mas sabe, faça menção da palavra do Senhor. Faça menção. Faça menção. Você louvou aqui, dizendo que a tempestade e o vento forte não vão calar a sua fé. Mas quando o barco está afundando, quando o vento bate para lá e para cá, quando o barco está quase indo a pique, e sabe de uma coisa? Jesus está dormindo aonde? Na polpa. Ele está no lugar mais importante. A parte mais importante do navio não é a proa. Não. É a proa, porque você vê lá o navio, vai lá na frente, Titanic. Não. Não. A proa só tem aquela direção porque a polpa é quem dirige. A parte mais importante do navio é a polpa. É o mais importante. É ali que dá a direção. É ali que dá o norte. É ali que dá o destino. O Senhor sempre vai estar na parte mais importante. Mesmo que pareça que Ele está dormindo, Ele está na parte mais importante, esperando que eu e você manifeste a fé de que Ele é capaz. E às vezes a gente é meio os discípulos, né? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe, eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar com a tua vida, sabe? Bispo, sabe, as coisas têm saído do controle mesmo. O que era para estar por baixo está por cima, o que era para estar por cima está por baixo, está tudo virado. Eu perdi o controle, sem destino, sem direção. Parece que eu não estou conseguindo chegar aonde Deus disse que eu chegaria. Eu estou meio confusa, meio confuso. Hoje nós vamos orar aqui, porque aquilo que Deus falou ainda vai se cumprir na tua vida. Mesmo que haja oposição, mesmo que haja impedimentos, obstáculos, Deus, Ele ainda é Deus. E todas as promessas que Ele fez, elas vão se cumprir. Ele não disse para você, vá para o outro lado. Ele disse, vamos junto. Ele não te deixou. Mas Ele está dormindo. Ele está no lugar mais importante. Fique de pé. Fique de pé. Sabe? Quando a voz de quem precisa clamar por Ele, clamar, Ele vai se levantar. Não foi a tempestade que levantou Jesus, foi a voz de quem precisava clamar. Não são os problemas que eu e você temos vivido que vão fazer com que o Senhor se levante pela minha vida. É o seu clamor que faz isso. Estava tudo difícil, tudo invertido, tudo fora do controle, tudo fora do normal, mas precisava clamar. Eu não sei se você entendeu isso nessa noite. Você precisa clamar. Você precisa pedir. Você precisa
chamar por Ele. Só isso. Eis-me aqui. A Bíblia diz que, estando eu ainda com a oração no coração, Deus já diz assim: eis-me aqui. Coloque aí a mão no teu coração. Eu não sei de que maneira você entrou nessa noite nesse lugar, mas de uma coisa eu sei: igual você não sai. Igual você não sai. Tá tudo fora do controle, tudo fora do lugar, tudo anormal, tá tudo diferente. Tem tanto impedimento, bispo, tem tanta oposição, tem tanta rejeição. Eu estou pensando de voltar para o mesmo lugar. Não. Deus tem coisas novas para você. Aquilo que você deixou lá, deixa lá. Não, nem a multidão, nem ninguém. O que Deus tem para você é para você. Só hoje aqui, clame por Ele. Sabe, talvez não vai sair nenhuma palavra da sua boca, mas clame a Ele com o teu coração. Só faça isso então, e não perca a oportunidade que Ele está dando para você nessa noite aqui de falar com Ele. Senhor, o Senhor não está vendo que a gente está perecendo? Ele estava, aí Ele se levantou. Quando você chamar, Deus vai se levantar. Então chama Ele nessa noite aqui nesse lugar. Eu estou te dando essa oportunidade de você chamar Ele, e Ele está aqui. Diga: Senhor, se levanta por mim, não são pelos problemas. Deus não vai se levantar pelas lutas que você tem vivido. Deus não vai se levantar pelas dificuldades que você tem passado. Deus não vai se levantar pelas guerras que você tem travado. Ele vai se levantar por você. É por você que Ele se levanta. Ei, entenda, o mais importante aqui não são as lutas, não são as guerras, não são os impedimentos. O mais importante é você.